a igreja de Antioquia, mas eu queria destacar aqui alguns pontos desse texto. Amém? Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos que, aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto, queridos, ele fala em um momento do crescimento da igreja, da expansão da igreja do primeiro século, quando começou-se uma perseguição em Jerusalém, e aquela perseguição, ela fez com que os cristãos se dispersassem por regiões, não somente regiões onde habitavam os judeus, mas regiões gentílicas. E o texto nos diz, Lucas, ele faz uma pausa para falar da evangelização que havia acontecido na casa do primeiro gentil convertido, segundo os textos bíblicos, lá na casa de Cornélio, conforme Atos capítulo 10. E ele vai agora narrar o momento onde o evangelho também chega em terras gentílicas e pessoas em grande quantidade aceitam o evangelho, recebem a palavra de Deus. E o texto é bem interessante porque ele relata como se deu o surgimento da igreja de Antioquia. A Bíblia diz que aquelas pessoas saíram de Jerusalém por causa da perseguição, e é interessante o motivo que os levou a saírem de lá, porque a Bíblia nos diz que Jesus ele havia dado uma ordem aos seus discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, para que fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E quando nós vamos olhar o texto de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que em Atos 2 a promessa se cumpre. De fato, eles recebem o cumprimento da profecia que Joel havia dito, e então o Espírito Santo de Deus é descido sobre eles, é cumprida a palavra do Senhor. Muitas pessoas se convertem após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Deus começou a fazer um grande mover em Jerusalém, mas, entretanto, em Atos capítulo 3, eles ainda estão em Jerusalém. Atos capítulo 4, ainda estão em Jerusalém. Atos 5 em Jerusalém. Atos 6 em Jerusalém. Atos 7 em Jerusalém. E quando chega em Atos 8, capítulo 8, o versículo 1, a Bíblia diz: e sobreveio uma grande perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém. Daí a gente aprende que a igreja que desobedece, Atos 1:8, ela vai para Atos 8:1. A igreja que desobedece sair para ser testemunha até os confins da terra, é a igreja que recebe perseguição para que saia, para que faça, para que cumpra, para que testemunhe, para que anuncie. E eu lembro que essa passagem é interessante, porque a gente lembra também aquilo que aconteceu em Babel. A Bíblia diz que Deus ele criou o homem e disse que o homem deveria povoar a terra, porque Deus queria ser adorado em toda a terra. Deus queria ser conhecido em toda a terra, adorado em toda a terra, a sua glória deveria ser espalhada em toda a terra. Mas o homem resolveu criar cidades, dentre elas Babel. E na cidade de Babel eles resolveram que ficariam ali e não se espalhariam sobre a terra. A Bíblia nos diz então que Deus olhou e disse: vamos, desçamos e confundamos as línguas. E naquele dia, quando a Trindade desceu ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, desceram e confundiram as línguas. Agora eles não se entendiam mais e foi necessário que eles saíssem de onde eles estavam em lugares diferentes. E então Deus passou a ser adorado e a terra passou a ser povoada em todos os lugares que Ele queria que fosse povoado, para que Ele fosse então engrandecido em todo lugar. Agora em Atos 2, o que acontece também é uma nova expansão. O propósito de Deus é que aconteça uma nova expansão, que as pessoas saiam de onde estão e anunciem, digam, vão,
E então a igreja ainda estava presa àqueles rudimentos judaicos, ainda estava presa àquela questão de anunciar somente aqueles que pertenciam à descendência de Abraão. Mas o propósito de Deus com a pregação do Evangelho não era somente os descendentes de Abraão. O propósito de Deus com a salvação, a enviar o seu Filho, é todos os povos, de todas as línguas, todas as raças, todas as tribos, todos os lugares, aonde tiver alguém, Cristo deve ser anunciado para que Deus seja glorificado naquele lugar. Em toda a terra deve haver a glorificação e exaltação do Senhor. Esse é o propósito de Deus, e foi por isso que Ele nos chamou para fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. E então, quando a igreja, naquele primeiro momento, ainda está adormecida nos seus rudimentos judaicos, Deus ele permite uma perseguição sobreviver sobre a igreja de Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, e os cristãos são dispersos. E eles saem daquela cidade, e a Bíblia diz que eles não anunciavam, mas alguns anunciavam também, aqueles de fala grega, e chegaram até a cidade de Antioquia, e começaram a anunciar, começaram a pregar, e a Bíblia diz que muitos se converteram, e aconteceu um grande avivamento em Antioquia. Muitas conversões aconteceram naquela região, e isso chegou aos ouvidos dos apóstolos que haviam ficado em Jerusalém. O texto de Atos 8 diz que todos saíram, exceto os apóstolos. E os apóstolos resolveram então enviar o supervisor para saber o que estava acontecendo em Antioquia. E a Bíblia nos diz que foi enviado Barnabé. Barnabé foi com o propósito de inspecionar, ver o que estava acontecendo naquela igreja, estava acontecendo, melhor dizendo, naquela região. E quando ele chegou ali, a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem bondoso. E a Bíblia diz que ele percebeu que a mão do Senhor estava sobre aquele lugar, porque não poderiam haver conversões de tal maneira se Deus não estivesse nos abençoando. Então muitos se converteram. Barnabé ficou muito alegre, ficou satisfeito, e a Bíblia diz que ele vai e diz para a igreja aquilo que estava acontecendo, os exortando a permanecerem firmes, a continuarem servindo ao Senhor. Mas ele vai agora em busca de Saulo, que até então não tinha nenhum tipo de credibilidade com a igreja de Jerusalém, porque era um perseguidor da igreja, era um homem que tinha ainda desconfiança por parte dos apóstolos. Mas agora tem um homem de Deus que lhe dá uma oportunidade, e vai até Tarso, e procura-lhe Saulo, e o leva para Antioquia. E a Bíblia diz que eles passaram ali um ano ensinando aquela igreja, discipulando aquele povo. E a igreja que é ensinada, a igreja que é discipulada, ela se torna uma igreja missionária, ela se torna uma igreja evangelística. E o que eu acho interessante desse texto, que eu queria destacar aos irmãos, é que a igreja de Antioquia, quando ela nasce nesse propósito, ela nasce com a evangelização de crentes comuns. Não foram os apóstolos, não foram diáconos, não foram obreiros que foram destacados pela igreja de Jerusalém, enviados para evangelizar, mas ali são crentes comuns que saem de Jerusalém por conta da perseguição, e no intuito de fugir da perseguição, eles anunciam, eles pregam. E aí a gente percebe, queridos irmãos, que Deus ele está comprometido com a evangelização do homem. Deus está comprometido com a propagação do seu evangelho. É a missão de Deus. A missão de Deus é resgatar o homem. A missão de Deus é levar o homem a ter uma comunhão com Ele. E nós precisamos entender isso. E quando eu imagino que Deus nos chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo, eu imagino quando nós chamamos uma criança, por exemplo, para nos ajudar em uma tarefa doméstica. Uma mãe, por exemplo, que chama a sua filha para ajudar na cozinha ou ajudar na limpeza da casa. Um pai que chama o seu filho para lavar o carro, por exemplo. Quando nós chamamos uma criança para nos ajudar, não é porque nós estamos precisando de fato da sua ajuda. Não é porque se ela não nos ajudar, nós não conseguiremos, nós não faremos. Nós a chamamos porque queremos relacionamento com ela. Nós a chamamos porque queremos que ela fique perto de nós. E muitas vezes, quando nós chamamos para executar aquela tarefa, aonde já está limpo, elas sujam. Aonde precisa limpar mais, elas não limpam. E a gente vai fazendo, a gente vai arrumando, vai limpando, vai ajeitando. No final da história, se perguntar para a criança no final do dia, o que foi que você fez? Ele diz: eu ajudei a papai a limpar o carro, eu lavei o carro, eu cozinhei, eu limpei, fui eu quem fiz. No final das contas, foi o pai quem fez tudo, foi a mãe quem fez tudo, foi quem corrigiu os erros, foi quem limpou, foi quem arrumou, foi quem consertou. Mas ele está orgulhoso e alegre em saber que contribuiu
E quando eu penso nisso, eu penso que é parecido com o relacionamento que Deus tem conosco. É Ele quem faz tudo, é Ele quem chama, é Ele quem prepara, é Ele quem capacita, é Ele quem convence o homem, é Ele quem restaura, é Ele quem muda a história, mas Ele nos chama para fazer parte disso. Não que Ele não possa fazer sozinho, mas Ele quer estar conosco. Ele quer que nós sintamos o privilégio e a alegria de participar daquilo que Ele está fazendo. Ele nos chama porque Ele quer se relacionar conosco. Portanto, quando nós somos chamados à evangelização, quando nós somos chamados à proclamação, quando nós somos chamados a testemunhar, nós não simplesmente temos uma responsabilidade que nos traz o peso, mas nós temos uma responsabilidade que nos traz o privilégio, que nos traz uma alegria, que nos traz experiências, que nos traz relacionamento. Portanto, aquele que desobedece à ordem da evangelização, ele não simplesmente desobedece e está desobedecendo o seu Senhor, mas ele deixa de usufruir daquilo que Deus tem para ele. Ele deixa de experimentar as coisas que Deus tem para ele experimentar. Ele deixa de se relacionar com Deus. Ele deixa de ter intimidade com o seu Senhor. E nós é que estamos perdendo. Somos nós que estamos falhando. Portanto, nós ao olharmos para a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber, irmãos queridos, que Deus, Ele usa a quem Ele quer. Ele usa da forma que Ele quer para que o seu nome seja glorificado. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai perceber de uma forma muito surpreendente que há poucas exortações à evangelização, há poucas ordens a respeito da evangelização aos perdidos no Novo Testamento. Na verdade, durante os 3 primeiros séculos da vida da igreja primitiva, havia uma escassez de tentativa de conscientizar a disseminação do Evangelho, a pregação do Evangelho, mas ainda assim o Evangelho se propagou com rapidez, o Evangelho alcançou muitos lugares, o Evangelho chegou em lugares que talvez aqueles 12 homens nunca tivessem imaginado, mas o Evangelho se espalhou com muita rapidez e se infiltraram em todos os níveis sociais. Em todos os lugares da sociedade daqueles 3 primeiros séculos, o Evangelho alcançou pessoas ali. E eles cresceram, apesar das perseguições, apesar das calúnias, apesar das acusações de crimes gravíssimos, os cristãos conseguiram espalhar essa mensagem. E a igreja de Antioquia era um exemplo para nós, porque a Bíblia diz que em Antioquia, ali pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, o testemunho daquelas pessoas era tão marcante, a palavra que eles tinham era tão relevante, que fez com que eles assemelhassem a postura, a palavra, a mensagem e o testemunho àquilo que Cristo havia dito, aquilo que Cristo havia feito. A semelhança era muito parecida, porque na verdade havia fidelidade, havia compromisso. E aquelas pessoas, aqueles primeiros cristãos, apesar de serem cristãos comuns, eles eram tão fiéis que eles atraíam as pessoas pelo amor que eles tinham por Deus, pelo amor que eles tinham pela propagação da palavra, pelo amor que eles tinham com a verdade, pelo amor que eles tinham pela fé que eles estavam exercendo naquele lugar. E ali eles faziam, não somente quando estavam em tarefas evangelísticas, mas faziam no meio da sociedade onde estavam vivendo.